Pessoal, voltamos com mais um bloco. Então nós vimos no bloco passado aí toda essa introdução, a história, a necessidade, o surgimento da necessidade de defesa do consumidor, como ela se deu, como aconteceu, os eventos históricos que influenciaram as transformações sociais que geraram a necessidade de proteção do consumidor e a previsão da Constituição, da nossa Constituição, sobre a defesa do consumidor. Lembrando que a de 88 é a nossa primeira Constituição que traz esta previsão da necessidade de defesa do consumidor. E depois tivemos o Código de Defesa do Consumidor, como eu falei para vocês, promulgado em 11 de setembro de 1990, a Lei 8.078 de 90, que entrou em vigor no dia 11 de março do ano seguinte, no dia 11 de março de 1991. Bom, muito bem. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor só incide numa relação de consumo. E o que é necessário para se verificar se uma relação é ou não de consumo? Nós precisamos da presença de duas figuras, sem as quais não existe relação de consumo. Ambas, o consumidor e o fornecedor. Num dos polos da relação, o consumidor, e no outro polo da relação, o fornecedor. Então nós precisamos estudar o que caracteriza uma pessoa como consumidora e o que caracteriza uma pessoa como fornecedora. Pessoa física e pessoa jurídica em ambos os polos. Vamos ver? Então vamos lá. Artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, no caput, diz o seguinte, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Vamos repetir? Consumidor é toda pessoa física ou jurídica. Então, a pessoa jurídica também pode ser considerada consumidora, que adquire e utiliza. Então não é só aquele que paga pelo produto ou serviço, mas aquele que utiliza também pode ser considerado consumidor e estar protegido por essa legislação de defesa e proteção do consumidor. Então, o consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tá? Então, muito bem. Então, o que nós precisamos ter aqui para a caracterização da relação de consumo? A figura do consumidor. Quem pode ser consumidor? Pessoa física ou jurídica. Aquele que adquire, mas aquele que também se utiliza, tá? De produto ou serviço. E aí vem a questão mais delicada nessa definição. Como destinatário final. O que significa ser destinatário final de um produto ou de um serviço? Significa que, para ser destinatário final, eu não posso comprar um produto, por exemplo, e revendê-lo. Sim, é óbvio. Então, se eu tenho uma concessionária de veículos, eu compro um carro do fabricante para revender. Evidentemente, eu não sou destinatário final, fático. De fato, eu não sou, estou revendendo. E se eu adquiro para transformar e revender? Então, vamos lá. Eu tenho uma fábrica de vasos e eu compro cimento para fazer vasos para revender. Eu sou um consumidor? Não. Por quê? Porque eu estou transformando e, portanto, eu não sou destinatário final fático. Olha só, destinatário final fático. Muito bem, então aqui nós temos uma situação pacífica. Duas situações que são reconhecidas pelas correntes doutrinárias de defesa do consumidor como duas situações que não estão acobertadas pela legislação de defesa do consumidor. Porque esses dois exemplos que eu dei, não há destinação final fática. Muito bem. O problema, gente, começa
quando o consumidor, uma pessoa física profissional ou uma pessoa jurídica, adquire produtos e serviços, mas ela não vai revender e nem transformar. No entanto, ela vai empregar aquilo no desenvolvimento da sua atividade profissional. Eu, por exemplo, sou advogado. Eu adquiro um notebook para o desenvolvimento da minha atividade profissional. Eu sou o destinatário final? Nesse caso parece meio consenso. Ah, sim, professor, claro que você é. Você é só um advogado comprando um notebook, por exemplo, da Dell ou da Samsung, enfim, numa grande empresa. É óbvio que você tem que ser protegido. Calma, que a discussão é um pouco mais complicada. Bom, e se eu sou uma empresa de transporte, uma transportadora, e compro um caminhão? Eu também sou destinatário final? Eu sou destinatário final fático nos dois exemplos, como advogado e como uma transportadora. Mas será que eu sou destinatário final econômico? Será que o custo do desenvolvimento da minha atividade não está sendo repassado para quem está na ponta ou para aquele que vai adquirir meus produtos e serviços? Pois é. Então nós temos algumas teorias com base nisso. Tá no plano de aula de vocês. Então nós temos a teoria finalista e a teoria maximalista. Vamos começar por essas duas. Tem mais outros dois posicionamentos que nós vamos estudar, mas vamos começar por esses dois. A teoria finalista diz o seguinte: olha, para que o consumidor seja considerado destinatário final, ele precisa ser destinatário final fático e também destinatário final econômico. Ou seja, se eu adquiro um determinado produto ou serviço para o desenvolvimento da minha atividade, mas que eu não vou repassar ao consumidor, não vou transformar e não vou repassar no produto final, na confecção final do meu produto ao consumidor, eu sou o destinatário final fático. Mas será que eu sou destinatário final econômico? Porque eu estou repassando o custo, né? Então, para a teoria finalista, você só pode ser considerado consumidor aquele que adquire para uso próprio ou de sua família. É o não profissional. Poxa, mas então complicou, porque se não pode, se precisa ser destinatário final econômico também, como fica a pessoa jurídica? Em que situação a pessoa jurídica adquire algo que não é, ainda que indiretamente, empregado no desenvolvimento da sua atividade econômica? Ora, se eu tenho uma transportadora e adquiro ar-condicionado para receber os meus clientes, eu não estou empregando isso no desenvolvimento de uma atividade econômica, né? Se eu sou uma faculdade de direito e estou adquirindo cadeiras e ar-condicionado, carteiras e ar-condicionado, mas eu não estou revendendo para os alunos isso, eu sou destinatário final fático. Mas será que eu sou destinatário final econômico? Será que isso não está embutido no custo da mensalidade? Então, para a teoria finalista, a teoria finalista é quase uma negação total da possibilidade do consumidor, da pessoa jurídica, figurar como consumidora, e até do profissional figurar como consumidor, tá? Até da pessoa física profissional figurar como consumidor. Se é só para uso próprio e de sua família, sem se empregar no desenvolvimento da atividade econômica, ela praticamente exclui a possibilidade da pessoa jurídica figurar como consumidor e da pessoa física profissional figurar como consumidor, como é o caso do advogado, como eu dei o meu exemplo, tá? Bom, em situação completamente oposta, nós temos a teoria maximalista. Enquanto a teoria finalista ela restringe a aplicação, a
teoria maximalista, ela é extensiva, ela estende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Então, a teoria maximalista diz o seguinte, olha, esquece essa história de destinatário final econômico. Basta ser destinatário final fático para estar acobertado pela legislação de defesa do consumidor. Isto significa que, de forma geral, o Código de Defesa do Consumidor regra toda a sociedade, né, com suas regras e princípios, e os agentes econômicos ora figuram como fornecedores, ora figuram como consumidores. E é assim que deve ser na sociedade. O dono da transportadora também consome água, consome luz, eventualmente tem uma TV a cabo, vai ao supermercado, então ele também é consumidor, né? Até o dono das grandes multinacionais, ou aqueles que são donos, acionistas das grandes multinacionais, também são em algum momento consumidores. É isso que diz a teoria maximalista. Poxa vida. E agora, professor, qual a gente fica? Nós temos mais umas teorias, tá? Então vamos lá. Em razão deste impasse, surgiu uma outra teoria, a teoria finalista moderada, também chamada de teoria finalista aprofundada, teoria finalista atenuada, teoria finalista mitigada ou mista, tá? O que diz a teoria finalista moderada, mitigada, atenuada ou aprofundada? Ela diz o seguinte, olha, para ser consumidor, precisa ser destinatário final fático e econômico. E nisso ela em nada difere da teoria finalista, que a gente viu, pura e simples. Mas, se o sujeito ou a pessoa for destinatária final fática, mas não for econômica, ela ainda sim pode ser considerada consumidora se ela for vulnerável. Ou seja, se ela estiver em pé de desigualdade na relação negocial com o fornecedor. Tá? Então, o que a teoria finalista mitigada diz? Para ser consumidor, precisa ser destinatário final fático mais econômico, ou fático mais vulnerável. Muito bem? Então, nós temos essa possibilidade. Se o consumidor, ainda que não seja destinatário final econômico, se a pessoa jurídica ou a pessoa física profissional não for destinatário final econômico, for fático apenas, ele não vai revender, não vai transformar, mas ele vai usar aquilo no desenvolvimento da sua atividade negocial. Mas ele for vulnerável em relação ao fornecedor, ele está acobertado pela legislação de defesa do consumidor. Muito bem? Muito bem. Então, anotem aí duas diferenças. Se o destinatário final fático for uma pessoa jurídica e ele não é destinatário final econômico, né, como a gente viu, é muito difícil a situação em que ele adquire um produto, um serviço que não para o desenvolvimento da sua atividade. Mas vamos lá. Então ele é a determinada pessoa jurídica adquiriu um produto para o desenvolvimento que vai empregar na sua empresa no desenvolvimento da sua atividade econômica. Não vai transformar e nem revender, mas vai empregar lá para atender os seus clientes, por exemplo. Mas ela é vulnerável, então ela vai ser considerada consumidora. A mesma coisa com relação ao profissional. Então quando compro um notebook da Samsung, da Asus, enfim, qualquer uma marca aí, no Walmart ou na Casas Bahia, enfim, embora eu não seja destinatário final econômico, eu sou destinatário final fático, eu não vou revender o notebook. Mas eu não sou destinatário final econômico, porque eu estou usando o notebook para o desenvolvimento da minha atividade profissional de advogado, para prestar serviço, e vou cobrar dos meus clientes. Então eu sou destinatário final fático, mas não sou econômico. Mas eu sou vulnerável em relação a essas grandes empresas
né? Sejam elas as fabricantes, sejam elas as comerciantes, né? Então, seja em relação a Samsung, a Asus, seja em relação às Casas Bahia ou ao Walmart. Muito bem? Então eu estarei acobertado pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo a teoria finalista, moderada, mitigada, atenuada, aprofundada. Muito bem? Diferença. Esta teoria, ela é adotada pela maior parte da doutrina e pela jurisprudência, inclusive pacificada, do STJ. Ok? Então, esta teoria é a teoria predominante. A teoria mista, atenuada, mitigada, aprofundada. A diferença que se dá é que, com relação à pessoa jurídica, a vulnerabilidade tem que ser comprovada pela pessoa jurídica. Ao passo que o profissional, a pessoa física profissional, a vulnerabilidade é presumida. Muito bem? Mas é uma presunção relativa. É uma presunção que admite prova em contrário. Tá legal, pessoal? Eu vou parar por aqui, para a gente não se estender muito. Na próxima semana, os vídeos da próxima semana, eu volto com uma revisãozinha dessas teorias aqui, porque vale a pena a gente rever. Vamos estudar o posicionamento do professor Risato Nunes com relação a esta questão do destinatário final, porque ele faz uma abordagem não do final da cadeia, mas do início, da forma de oferta. Então, para ele pouco interessa essa questão do destinatário final econômico, mas o que interessa é a forma de oferta. E vou falar para vocês da vulnerabilidade. Além disso, nós vamos estudar também conceito de fornecedor, produto, serviço e vamos falar da remuneração. Tá legal? Então, pessoal, foi um prazer novamente. Vou dizer aqui de novo que foi um grande prazer para mim, uma grande satisfação para mim poder voltar a lecionar para vocês. E estou inteiramente aqui aberto às sugestões de vocês para a gente melhorar não só a nossa comunicação, como as aulas também, as aulas gravadas também. Muito bem? Um grande abraço, até a próxima semana. Fiquem bem e até mais.